os 5 níveis de aprendizado. Então, se você acompanha meus conteúdos, você viu que recentemente eu já falei sobre os 3 níveis de aprendizado, os 3 tipos, 3 estilos de aprendizado, que é visual, auditivo e sinestésico. Então, visual é quem aprende melhor olhando gráficos, esse tipo de coisa. Auditivo é quem só de ouvir já grava aquilo. E sinestésico é aquele cara que põe a mão na massa, que faz na prática para poder aprender. Então, esses daí são os estilos de aprendizado. E agora eu vou falar para você os 5 níveis. Então, anota, pega aí. O primeiro é incompetência inconsciente. O segundo, anota aí, incompetência consciente. O terceiro, ó, a dedada. O terceiro é competência consciente. O quarto, competência inconsciente. E o quinto é maestria. Parece um pouco complexo, né? Lembra lá que eu falei do Hamilton? Eu vou retomar aqui. É o seguinte, então pega esse exemplo aqui para ficar mais fácil. Quando a gente nasce, a gente não conhece nada do mundo. E conforme a gente vai vivendo, a gente vai recebendo as coisas e vai aprendendo, entendendo como o mundo funciona. E é assim para tudo. Então a gente não sabe exatamente aquilo que a gente vai fazer, seja para seguir uma carreira, seja para fazer um hobby e aquilo que a gente gosta de fazer. E a gente vai sendo apresentado a diferentes coisas ao longo da nossa vida. Mais frequentemente, quando a gente é mais novo. Então, vou dar o exemplo do carro. Quando você é mais novo, você sequer se liga para o carro. Aí chega uma certa idade, você já começa a se ligar que o carro existe. Então quando você não conhece carro, não sabe o que é, nunca ouviu falar, você está no nível mais baixo, que é o nível de incompetência inconsciente. Você não sabe que você não sabe. Aí você entendeu ali que aquilo é um carro que usa para transportar as pessoas e tudo mais. Você vai ficando adolescente, você vai querer começar a aprender a dirigir o carro. Aí você chega, senta no carro e não sabe o que faz. E aí você já está no nível de incompetência consciente. Ou seja, você sabe que você não sabe. E aí você precisa de alguém para te instruir. Aí alguém vai lá e fala para você o seguinte: ó, para o carro andar você precisa primeiro ver se o freio de mão está puxado, pisa na embreagem, vê se está desengatado, gira a chave, depois você vai baixar o freio de mão ali, vai engatar o carro, vai soltar a embreagem devagar, vai olhar se tem pedestre, vai olhar se tem farol, vai olhar se está vindo o carro, aí você vai soltar devagarinho, acelerar com o outro pé, aí você vai dar seta se precisar, olha o espelho, arruma o banco, ajusta o volante, enfim, você começa a ter um monte de informação e aí você começa a prestar atenção naquilo tudo, só que você está no nível de inteligência consciente. Então você sabe o que tem que fazer, você pensa no que tem que fazer e aí você faz. Então você ainda não está acostumado. Conforme você vai praticando aquilo, você vai levando aquilo para o automático. E é esse automático que chama de competência inconsciente. Que é quando você não se preocupa mais em pensar, você simplesmente faz. Tá? E aí você engata a primeira, sai andando, dirige, vira, dá seta, entra, toca, conversa com a pessoa do lado, responde uma mensagem no WhatsApp. Enfim, quando já está no automático, você está nesse quarto nível. E é aqui, do quarto para o quinto, que a mágica acontece, ó, a mágica aqui, ó, a mágica. A mágica é a seguinte: não é tão fácil passar do quarto para o quinto. Aqui é algo que você quer muito fazer. Existe um livro que fala só sobre isso, de como você atingir esse quinto nível de maestria, que você precisa de 2 métricas, as 2 são relacionadas com o tempo, tá? Então eu vou falar para você, anota essas métricas, presta atenção. Primeira métrica é: você precisa de, em média, 10.000 horas de prática para sair da competência inconsciente para o nível de maestria. 10.000 horas de prática. Isso equivale também, na outra medida de tempo, em aproximadamente 8 anos de prática. E se você pegar os dias úteis, essas 10.000 horas aí, dividir pelos 8 anos, dá em média 5 horas por dia de prática numa determinada coisa, para você sair do quarto nível, que é a competência inconsciente, para o nível de maestria. Então, atletas de alto nível, né? Os atletas de ponta aí, ou os profissionais que são fora de série, que até o nome do livro chama Outliers, né? Os indivíduos fora de série. Ele fala isso, que a pessoa ela faz tanto uma coisa por tanto tempo que aí ela consegue chegar nesse nível de excelência. E esse era o fator comum. Dei spoiler do livro aqui, desculpa, não sei se todo mundo ia querer ler. Muita gente já deve ter lido, é um best-seller mundial.
e esse livro é bem famoso e ele traz isso daí. E ele explica isso com dados. Então o que eu tô falando aqui não é simplesmente uma opinião. Então presta atenção, melhor jogador do mundo. Existe uma média de idade ali, que é entre 21, 25, 26 anos, que são eleitos os melhores jogadores do mundo. Por quê? Porque eles estão no auge. E se você pegar essa conta e fizer a subtração de 8 anos, você vai ver que eles começaram realmente com 14, 15, 16 anos a treinar quando eles decidiram seguir uma carreira profissional. Então, quando você... Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Você é novo, você é criança, aí a comida chega na mesa prontinha para você. Mamãe preparou a papinha ali e aí você vai mandando para dentro a papinha. Aí tem um certo dia que sua mãe chega para você e fala assim: ó, hoje eu vou precisar fazer tal coisa, não vou conseguir fazer a comida. Você se vira? Nessa hora você chega na cozinha, você olha para um lado, você olha para o outro. O que acontece? Você nem sabia que tinha que fazer a comida, né? Então você estava no nível de incompetência inconsciente. Quando ela fala para você, você se vira, você chega lá na cozinha, aí você tá no nível já de incompetência consciente. Você não sabe por onde começar. Então você sabe que você não sabe cozinhar. Aí você vai atrás de uma receita. A receita é o próximo nível, que é a competência consciente. Então você vai lá, pega 200 gramas de alguma coisa, 300 gramas de outra coisa, mistura aquilo tudo, põe 200 ml de não sei o que, bate, deixa um tempo descansando, vai pro forno, enfim. Você segue aquilo lá e aquilo está no seu nível ainda de competência consciente. E aí, se você gostar de cozinhar, você fala, pô, legal isso daqui, né? Ó, você põe fermento, o negócio cresce. Aí você começa a cozinhar. A prática vai te levar para o próximo nível, que é a competência inconsciente. E se você já estiver fazendo no automático, então você não olha mais receita, você já fez tanto, já praticou tanto, que você sabe tudo de cabeça. Aí você começa a testar algumas coisas. Você fala, se eu puser mais desse, vai acontecer tal coisa. Se eu puser menos desse, vai acontecer tal coisa. Você já começa a entender como que as substâncias reagem umas às outras, como as proporções se conversam numa receita. E aí você vai lá e decide fazer uma faculdade de gastronomia. Então você vai ter 4 anos ali, lembra, eu falei que são 8 de prática. Você vai ter 4 anos entre teoria e prática, e aí você está praticamente na metade do caminho. Você começa a exercer uma profissão, vira um chefe de cozinha, aí você começa lá, prática, todo dia. Aí você atinge essas suas 10 mil horas. Aí você chega nesse nível de maestria, que é o nível que estão aí praticamente os jurados do MasterChef e muitos cozinheiros profissionais que participam do programa. Por quê? Porque a experiência manda, a experiência te leva para o próximo nível. Então isso que eu falei é o que você precisava saber, que você ainda não sabia para atingir o próximo nível. Fechou? 10 mil horas de prática, ou aproximadamente 8 anos, sendo 5 horas diárias de prática, para você atingir os níveis de excelência naquilo que você quiser.